Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço aqui, eu ensino profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade. Tenho uma empresa, então sou empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e o tema dessa live de hoje será as perguntas e respostas dos participantes do meu último curso gratuito, que foi o curso gratuito de acessibilidade na prática, que aconteceu no mês passado. Então, vou contextualizar você que está chegando aqui agora. O que aconteceu? No mês passado, eu fiz um curso gratuito de acessibilidade na prática. Então, os interessados se inscreviam, eles tinham lá a possibilidade de responder a uma pesquisa que a gente faz entre os participantes do evento. E nessa pesquisa, eles podem fazer uma pergunta, é um espaço livre, é um espaço aberto, que seria respondida exatamente nesse espaço aqui. Alguma pergunta sobre acessibilidade, sobre como empreender com acessibilidade, enfim, era um espaço livre. E lá, entre os participantes do evento, eu prometi que eu responderia a todas as perguntas que fossem feitas por meio da pesquisa. Então é isso que eu vou continuar fazendo. Eu estou fazendo isso aqui sempre às sextas-feiras, nesse mesmo horário, e eu falei pro pessoal, ó, todas as perguntas serão respondidas. Então, se você participou do evento, a sua pergunta ou já foi respondida ou será respondida ainda, tá bom? Foram muitas perguntas, então ao longo dessas sextas-feiras eu irei responder a essas perguntas, tá bom? Então, eu já vou para... É muita pergunta, gente. Então, eu já vou aqui para adiantar um pouquinho o nosso lado aqui para conseguir, de fato, responder a todo mundo antes do próximo evento, que não sei quando vai ser ainda, mas eu quero ter tudo respondido antes de ter o nosso próximo evento, o nosso próximo curso gratuito, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cadê? Onde eu parei aqui, ó. Acredito que assim, só para eu trazer a pergunta para você. A pergunta que tinha lá no formulário era assim: se você tivesse a possibilidade de fazer uma consultoria comigo, qual pergunta você faria? Então, é essas perguntas que eu estou respondendo aqui. Então, a próxima pergunta de onde eu parei lá da última live foi a seguinte: acredito que perguntas voltadas à acessibilidade de ambientes hospitalares, de uma forma geral. O que acontece? Quando a gente vai tratar de edificações hospitalares, a gente tem todos os parâmetros de acessibilidade que devem ser atendidos para as edificações em geral, que são o quê? Vai ser a questão de calçada, acesso, circulação interna, horizontal, vertical, sinalização, que vão ser meio que comuns a todas as edificações. E eu tenho algumas particularidades quando se trata de hospitais ou centros de saúde. E existem muitas ressalvas que são feitas tanto lá na NBR 9050 quanto na legislação. Então, só para dar um norte aqui para essa pessoa aqui que fez essa pergunta, que o questionário era sem identificação, então eu não sei quem fez a pergunta. Só para dar um norte para você não deixar essa questão de acessibilidade para hospitais sem uma resposta mais objetiva. Você pode pegar na própria NBR 9050 e você pode buscar por hospitais ou centros de saúde. Então, se você fizer uma busca filtrando, você vai encontrar com facilidade quais são as particularidades que a norma traz para esses espaços. E você deve buscar isso também na legislação. Recomendo que você faça isso lá na Lei Federal número 10.098, no Decreto Federal 5296 e na Lei Federal número 13.146. Já vai ser um bom começo para você conseguir cercar alguma questão específica de acessibilidade para instalações hospitalares. Então, lá no curso gratuito de acessibilidade na prática, como essas perguntas foram feitas por participantes, eu estou entendendo que os participantes assistiram às aulas do curso gratuito. E lá, na segunda aula, o tema foi quais são as principais leis e normas de acessibilidade e como utilizá-las na prática. Então, foi feita toda uma explicação de quais são essas normas, onde que você vai buscar, como que você vai fazer esse tipo de pesquisa. Então, você vai encontrar essa informação com facilidade se você foi um participante do evento que assistiu às aulas, tá bom? Vou avançar aqui, ó. O que mais que nós temos?
Gostaria de ser um parceiro meu para juntos tornarmos a escola pública que trabalho acessível. Então, olha só, isso aqui é algo que, se você conseguir, se você buscar a informação técnica correta, é algo que é possível de ser realizado. Você entender o que você precisa fazer para tornar espaços e edificações acessíveis. Lá no evento gratuito, do curso gratuito de acessibilidade na prática, ao final, eu abri as vagas para o meu treinamento pago. E no meu treinamento pago, fiz toda uma oferta, apresentei como é que era, e a proposta desse treinamento que eu estou fazendo agora, inclusive os alunos que entraram, era justamente de ter um acompanhamento mais de perto. Então a gente tem encontros semanais, onde é possível trazer demandas específicas para você conseguir resolver. Então foi uma oportunidade para as pessoas que quisessem ter esse tipo de acompanhamento que essa pessoa que está citando, tá bom? Então essas vagas para o curso pago, elas não ficam disponíveis o tempo todo, de tempos em tempos só que há, porque como eu quero dar um acompanhamento mais de perto, mais individualizado, e a informação é muito grande, eu não posso manter essas vagas abertas sempre. Então a gente abre de tempo em tempo, vai trabalhar nas turmas para poder conseguir fazer um trabalho de fato que vá agregar e conseguir transformar os espaços, como nessa situação que está sendo colocada aqui, tá bom? Mais um aqui, ó. Como motivar os comerciantes ter um comércio acessível? Calçadas sem degraus. Em contrapartida, o que o município pode oferecer aos comerciantes sem afetar os cofres públicos? Veja bem, tá falando de uma questão aqui, ó, de como motivar os comerciantes a ter um comércio acessível. Existe uma previsão legal de que os espaços, os comércios, inclusive, devem ser espaços acessíveis. Isso não é um favor que as pessoas fazem de tornar os seus espaços acessíveis. Isso é uma previsão legal, tá? Então, o que acontece, o que eu vejo muito aqui de demandas que chegam para mim aqui na minha empresa. Na semana passada, eu fui fazer uma visita técnica a uma clínica que estava sendo fiscalizada pela prefeitura e que estava travando o alvará de funcionamento pela questão da falta de acessibilidade. Então, infelizmente, essa questão da acessibilidade, ela não parte de uma conscientização assim, eu estou consciente que eu preciso ter espaço acessível, então eu vou adequar aqui. Não funciona muito bem assim. Eu acho que o ser humano, de maneira geral, ele precisa de uma motivação um pouco maior para sair do lugar, para realizar as coisas que de fato são necessárias. Então, existe essa questão de a prefeitura, nesse caso específico que eu estou trazendo para vocês, de ela travar alguma documentação até que aquele espaço atenda a requisitos de acessibilidade. Então, isso acontece, ele vai trazendo algumas dificuldades que são condicionadas à sua solução a resolver questões como essa. E a acessibilidade tem acontecido dessa forma. Então, considerando assim, de prefeitura que eu já vi aqui, ó, prefeitura não aprovar projeto, enfim, um projeto arquitetônico, você elabora o projeto, você tem que ir lá submeter a aprovação da prefeitura, e se você não atende a requisitos de acessibilidade, esse projeto pode ser não aprovado, pode não ser, enfim, pode ser barrado ali, não ser aprovado até que você corrija o projeto. A situação ideal, gente, é essa. A situação é ideal. Ideal é quando você, na fase de projeto, consegue identificar que aquele projeto não atende a requisitos de acessibilidade e ele seja barrado até que essa exigência seja atendida. Mas na prática, isso não acontece. Às vezes, algum projeto que não atende plenamente aos requisitos de acessibilidade vai ser aprovado por prefeituras, que às vezes até o pessoal da própria fiscalização não domina muito bem o que de fato precisa ter naquele projeto aqui para que ele atenda aos requisitos de acessibilidade, tá? Então, como isso não acontece, acontece de maneira muito frequente de as edificações serem construídas sem atender aos requisitos de acessibilidade. Inclusive, eu fiz uma live na semana passada falando, inclusive, sobre responsabilidade técnica. E eu mostro lá, falo como que é todo esse processo. Mas mesmo que na fase de projeto isso não seja barrado por alguma fiscalização de algum ente, a prefeitura ou algum outro, mas basicamente a prefeitura mesmo,
aquela edificação ela vai estar sujeita à fiscalização ao longo de todo o seu ciclo de vida, e não é só de apenas um ente. Às vezes a prefeitura que foi lá aprovou o projeto vai ser a mesma prefeitura que agora não está liberando o alvará de funcionamento do que tem ali por falta de acessibilidade. Então, em algum momento, você vai precisar atender a requisitos de acessibilidade. Então, não existe assim como motivar os comerciantes a ter um comércio acessível. Os órgãos fiscalizadores, eles têm o poder de ir lá e travar o funcionamento e não liberar uma documentação necessária para o funcionamento daquilo que tem ali. E isso para todos os espaços e edificações. Então, é uma motivação que ela tem uma característica mais punitiva, mas na verdade é o que vai ser mais efetivo para tornar espaços e edificações acessíveis. A questão da calçada, calçada sem degraus. A questão da calçada, ela já não deve ter degraus, em alguns casos, enfim, assim, ó, vou abrir um parêntese aqui, tá, gente? Esse negócio de calçada sem degrau. Na verdade, existe uma regulamentação para a construção de calçada. Você tem lá na norma, tem toda uma parte lá que vai falar das características da calçada, como que ela tem que ser para ter um formato acessível. Aí você tem lá na NBR 16537 como que vai ser essa sinalização com o piso tátil. Você tem toda uma especificação técnica nas normas de como a calçada deve ser construída. Isso é uma coisa. Agora, como que você vai construir a sua calçada de fato? Você tem que buscar primeiro a legislação. Já falei isso aqui muitas vezes. Então, você deve buscar o município, um código de obras, código de posturas, pode ter alguma coisa de calçada também, ou pode ter até um próprio padrão que a prefeitura disponibiliza para os cidadãos de como a calçada deve ser construída. E ela nem sempre vai estar igualzinho, tá lá na NBR 9050. Então, normalmente existe uma regulamentação local de como aquela calçada vai ser construída e você deve atender aquilo ali e ela provavelmente vai estar atendendo a requisitos de acessibilidade, tá bom? Então essa questão de calçada sem degrau, como que você faz, é porque muita gente não detém esse conhecimento. O que é comum de você ver o tempo todo aí? Uma pessoa que precise construir ou reformar uma calçada, ela vai chamar o pedreiro, se tiver alguma coisa ali que ela não gosta, ou que ela acha que deve fazer do jeito ali, ou que ela viu o vizinho, ela vai lá e faz, e não vai buscar uma informação técnica de como que aquilo de fato deve ser elaborado. Então, nós como profissionais que devemos alertar as pessoas que existe todo um procedimento a ser seguido para construção, reforma de calçadas e que existem parâmetros que devem ser atendidos. Mas é importante você buscar a informação técnica correta para você conseguir construir. E o parêntese que eu queria abrir, agora que eu vou abrir ele, é que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existem situações que é obrigatória a construção de degraus na calçada. Então, quando você tem calçadas em ruas muito íngremes, com inclinação acima de 25%, a construção de degraus ela é obrigatória. E isso está lá no padrão da prefeitura, se não tiver mudado, né? Até a última vez que eu vi tinha isso lá. Essa obrigatoriedade de você construir degraus com corrimãos, então tem toda uma particularidade que vai variar aí de região para região. Tá bom? Então, infelizmente, essa questão de você fazer valer o atendimento a requisitos de acessibilidade parte de uma fiscalização e ela vai ser mais punitiva. E existem diversos órgãos fiscalizadores. Ontem, para mim, foi até um novo, que nunca tinha aparecido aqui para mim. Eu fui apresentar um relatório de acessibilidade, um cliente era uma escola infantil, aí eu perguntei lá para a responsável e ela falou que essa fiscalização estava vindo de um ente fiscalizador do estado aqui da Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais, que eu nunca tinha chegado para mim, mas também está chegando aqui essa demanda. Então eu já vi, Prefeitura, Ministério Público, Ministério do Trabalho, MEC e agora Estado. E tem o que mais? Não, tem mais. Tem um monte, gente, tem um monte. E toda hora você pode vir a ser convidado a adequar o seu espaço para atender a requisitos de acessibilidade. Então, eu percebo que a partir dessa questão mais fiscalizadora, mais punitiva, é que a coisa vem avançando em relação à acessibilidade, a tornar espaços acessíveis, tá bom? O que é mais aqui, E também sem afetar cofre público, né? Que foi uma demanda que a pessoa que fez essa pergunta colocou aqui. Como aplicar em contexto público?
eu estou entendendo que é acessibilidade, tá, gente? Como aplicar em contexto público. Bom, a questão da aplicação, eu acredito que vai haver algumas particularidades em relação à modalidade de contratação quando você está falando de espaços públicos. Mas a questão da informação técnica, da acessibilidade, dos requisitos que devem ser atendidos, ela vai ser universal, ela vai ser única para espaços tanto privados quanto para espaços públicos. Eu acredito que a forma de contratar esse serviço, a execução, o projeto que vai ser um pouco diferente, tá bom? Mas a informação técnica de como adequar os espaços vai ter o mesmo referencial, as mesmas referências serão utilizadas, tá? Como usar o conhecimento para participar de licitação? Ai, meu Deus! Gente, você pode utilizar o seu conhecimento técnico em acessibilidade para participar de licitações, sim. Eu já participei de licitação, eu acho que 1 ou 2 vezes, mas vou ser bem sincera com vocês aqui, deu tanto trabalho, mas tanto trabalho que eu fiquei traumatizada de licitação, que eu lembro que deu um trabalho tremendo, um caminhão de documentação que você tem que ter, eu tinha toda a documentação, enfim, tem todas as regras, você vai lá, você estuda o edital, vê o que precisa, qual que é o escopo, manda a proposta, participa da licitação, você vai lá no dia do pregão e vai conversando e tal. No final das contas, de uma dessas licitações que eu participei, eu mandei o preço antes, né, para eles terem uma base de qual que vai ser o valor que vai ser fechado, mas no final das contas o valor que eles queriam pagar era tão baixo que eu ia ter que meio que pagar para poder oferecer o produto lá que eles estavam licitando, que eram placas de sinalização, daquelas placas com relevo e braille, aquela que sempre aparece aqui nas lives, aquela placa que tem o texto em relevo mais o braille. Mas deu um trabalho tremendo, eu passei uma manhã inteira participando aqui de pregão. No final das contas, o certame foi cancelado porque ninguém quis aceitar o valor que aquele contratante, aquela licitação ele estava pagando. Então eu gastei muita energia, muito tempo e eu fiquei um pouquinho traumatizada de licitação. Às vezes eu não fui pelo caminho tão certo, que eu sei que existem processos para você conseguir participar, mas é possível. Existe licitação para elaboração de documentos técnicos, pode ser para projeto, para fornecimento de itens de acessibilidade. Então existe essa possibilidade, sim. Eu mesma recebo aqui, eu sou cadastrada lá no estado para poder fornecer, mas é uma coisa que eu não estou mexendo muito também, porque a minha demanda aqui do escritório, sem ser dessa parte de licitação e de coleta de... Enfim, tem todo um processo. A minha demanda aqui, sem participar disso, já está muito grande, eu não estou conseguindo nem atender. Então, como é um negócio que é mais chato, eu não mexo muito não, sabe? Já forneci, mas mais na modalidade de compra direta. Aí é um negócio que é mais tranquilo, é mais fácil, você vai lá, manda o valor, são valores menores, né? Então, assim, é mais fácil participar. Mas para a licitação, se você é uma pessoa que está familiarizada com o processo de licitação e quer dominar essa questão da acessibilidade, existem muitas oportunidades também para você conseguir trabalhar a acessibilidade na modalidade de licitação, tá bom? Mas você tem que ter toda a documentação, tem que ter o seu CNPJ, tem que ter todas aquelas certidões lá para você conseguir participar do processo, conhecer o edital, mas é uma possibilidade também. Avançando aqui, ó. O que seria necessário para um banheiro para PCDs adultos nas trocas de fraldas ou sondas? Olha, para um banheiro PCD adulto, para você conseguir ter um local adequado que vá possibilitar essa troca de fralda ou de sondas adulto, você tem uma parte aqui na NBR 9050, deixa eu pegar aqui, que vai tratar justamente dos trocadores. Então você vai ter que ter, dependendo da necessidade do seu espaço aí, tá, gente? Que você tem aqui instalações sanitárias, banheiros e vestiários. Então você tem o sanitário, que é aquele espaço que você vai ter o lavatório e a bacia sanitária, mais o espelho e todos aqueles elementos lá da acessibilidade. Você vai ter o banheiro, que você vai ter tudo que tem lá no sanitário, mais o chuveiro ou a banheira, né, que vai ser um espaço para tomar banho, essa é a definição do banheiro, e você vai ter o vestiário, e você vai ter os ambientes conjugados, você vai ter o
sanitário, o banheiro junto com o vestiário, mas o que você vai precisar é de ter um trocador. Tô pegando aqui, qual que é o item da norma que tá aqui, ó, vestiários, cabinas. E tem aqui uma especificação de como que deve ser esse espaço para fazer superfície para troca de roupa, que ela vai poder ser utilizada também para troca de fralda. Lá no local que eu levo a Laurinha para poder fazer os atendimentos de reabilitação dela, lá é um espaço que tem muitos requisitos de acessibilidade atendidos, que é um espaço de reabilitação, então, né, com certeza precisaria ter esses itens atendidos mesmo. Mas lá o que que tem? Lá tem o banheiro, tem sanitário acessível, tem banheiro acessível e tem um espaço somente para você fazer essa troca, esse trocador, porque lá recebe muitas pessoas que têm, que estão na reabilitação, que tem a questão da fralda, que tem a questão da sonda. Então você tem uma cabina lá com esse espaço, é tipo uma cama mesmo, tá, gente? Tipo uma maca. Então você tem toda a especificação aqui, ó, quer ver, ó? Tá lá na figura 131. E o item que vai falar sobre isso é o item de vestiários, o item 7.14. Você vai falar sobre, vai ter a questão da cabina, que 7.14.1 tem toda a descrição de como deve ser essa cabina. E tem também toda a característica, aqui ó, tem que ter barra, vou ler para vocês o que está falando aqui, 7.14.1. As cabinas individuais devem ser providas de 2 barras de apoio horizontais na parede frontal e na parede lateral oposta à porta, conforme figura 131. O espelho e o cabide devem ser instalados conforme figura tal. Eu quero a especificação aqui da... Cadê, gente? Ah, tá no item anterior. Os vestiários e cabinas individuais acessíveis, com uma superfície para troca de roupa na posição deitada, devem atender a dimensão da figura 131, que é o que está mostrado aqui. A área de transferência deve ser garantida, podendo as áreas de circulação e manobra estar externas à cabina. Então, para que vai servir esse item aqui? Esse item ele vai servir para o caso de você ir a uma loja e precisar fazer uma troca de roupa. Você vai lá no... Nossa, gente, fugiu o nome aqui, ó. Fugiu o nome de loja, esqueci o nome. Do vestiário de loja lá, que você vai lá ver se a roupa ficou boa em você. Então você tem que... Gente, fugiu o nome, que coisa estranha. Fugiu o nome aqui. Mas vocês vão entender o que é. Quando você vai numa loja, você quer provar uma roupa, ver se vai ficar bom, fugiu o nome do que é, mas vocês vão saber o que é. Então você vai lá nesse lugar, põe a roupa lá, vê se ficou bom, e você precisa ter um espaço desse acessível. Então isso que está aqui no item 7.14 vai atender para essas situações e vai atender também para a situação da pessoa que está fazendo a pergunta aqui, ó. O que seria necessário para um banheiro de PCD adulto para troca de fraldas ou sondas. Então você tem que ter esse mesmo elemento aqui, vou mostrar para vocês aqui o que é. É isso aqui, tá vendo? Então tem toda a especificação de como que tem que ter para você conseguir fazer a troca de roupa, ou troca de fralda, ou troca de sonda, e dependendo da especificidade do local que você está instalando isso aí, você vê se você vai associar essa superfície para troca de roupas a um banheiro ou a um sanitário, dependendo da utilidade daquele espaço ali. Mas o ideal seria você ter... É trocador? Oh, meu Deus do céu, fugiu a palavra, como é que pode? Meu Deus do céu, mas vocês entenderam aí. Vou até para a próxima pergunta aqui. Indiferente, calçadas, banheiros, piso tátil interno, externo. Oh, meu Deus! Tutia, tudo bem? Tudo bem? Você abriu a porta hoje, né? Cadê o papai? Vai lá no papai. Vai lá. Pode ir lá no papai. Fecha a porta. Deixou aberta. Hoje ela entrou. Normalmente eu tranco. Isso. Obrigada. Obrigada. Minha menina acordou aqui, veio que ela é pequenininha. Aí meu marido não conseguiu cercar ela lá hoje não. Vamos continuar aqui. Acendeu minha luz. Agora eu vou de luz acesa mesmo. Agora deixa. Indiferente, calçadas, banheiros, piso tátil, interno e externo e ergonomia. Ó, ergonomia é diferente de acessibilidade, tá, gente? Já envolve outras questões aí. Existem muitas pessoas que falam sobre ergonomia, mas em questão de acessibilidade, calçada, banheiro, piso tátil interno e piso tátil externo, isso tudo, calçada, eu já falei de calçada 1000 vezes. Falei hoje, inclusive, de calçada. Falei a questão da calçada, como que você deve atender. Os banheiros,
Existem muitas questões de acessibilidade, dá uma live inteira só para falar sobre banheiros sanitários e vestiários, dei algumas informações aqui hoje para vocês. Piso tátil interno e externo. Isso foi abordado lá no curso gratuito de acessibilidade, então a gente falou sobre, na aula 3, a gente falou especificamente sobre piso tátil, eu trouxe um caso lá bem completo de um espaço que tinha um piso tátil que não era adequado, a gente foi lá, fez a remoção, fez o projeto de como seria o novo piso tátil, fez a instalação e mostrou todo esse processo lá. Então, o piso tátil lá no curso gratuito foi falado de maneira bem completinha também, mas existem muitas especificidades e muita dúvida com relação ao piso tátil. Então, falei também, já teve perguntas sobre piso tátil aqui nessas respostas que eu estou dando aos participantes, então, com certeza, eu já falei sobre tudo isso aqui. E eu pretendo fazer uma aula exclusiva, uma live dessas, porque assim, eu faço lives todas as quartas e todas as sextas. Tá? Então, as lives de quarta eu tô deixando para poder privilegiar o conteúdo e as aulas de sexta eu tô trazendo para responder as perguntas aqui dos participantes. Eu vou trazer na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre sanitários acessíveis, que aí, se eu for falar aqui agora, vai ficar incompleto, porque a informação de fato é muito extensa. Então, eu vou trazer um conteúdo sobre sanitários acessíveis na próxima quarta-feira, que aí fica respondendo a pergunta dessa pessoa aqui também, tá bom? Que mais aqui? Só fazer a última aqui pra gente encerrar por hoje, tá bom, gente? Todas as regras relacionadas a edificações multifamiliares e áreas de uso comum. Nessa questão de edificações multifamiliares, a gente está falando de edificações em espaços, edificações privadas. Quando você está falando de edificações privadas, você tem que considerar que existe aquele espaço que é privado, que é dentro de cada unidade habitacional, e você tem a questão das áreas comuns. Se for uma edificação multifamiliar, que é o que essa pessoa está perguntando aqui. Então, essas áreas comuns de edificações multifamiliares, elas precisam obrigatoriamente atender aos requisitos de acessibilidade. Então, vai precisar de quê? Vai precisar de ter as vagas de estacionamento para PCD, as vagas especiais de estacionamento para pessoa com deficiência, para pessoa idosa. Vai ter que ter uma rota acessível, interligando todos os espaços. Dependendo das funcionalidades que aquele espaço ali tiver, vai precisar atender a requisitos de acessibilidade em todas elas. Por exemplo, se você tiver um salão de festa, você vai precisar ter acessibilidade. Se você tiver piscina, tem que ter acessibilidade. Área de churrasqueira também. Escada, elevador, a circulação horizontal. Tudo tem que atender a requisitos de acessibilidade. Agora, internamente, dentro das unidades habitacionais, você vai ter um decreto que está falando essa questão da quantidade, que vai regulamentar essa questão da quantidade de unidades habitacionais acessíveis, que é uma regulamentação, se não me engano, da Lei Federal número 13.146. E eu falei sobre ela lá no curso gratuito de acessibilidade na segunda aula, quando eu trouxe quais são os principais referenciais técnicos de acessibilidade e como utilizá-los na prática. Você viu, Lauriel? Você viu? E como utilizá-los na prática. Então, lá tem toda uma regulamentação. Agora, essa parte das áreas comuns de edificações multifamiliares, elas precisam obrigatoriamente atender a requisitos de acessibilidade. E vão ser a todos os requisitos de acessibilidade que estão lá nas leis e nas normas. Ok? Gente, por hoje eu vou encerrar, vou ficar por aqui. Eu vou acenar para as pessoas aqui. Boa, provador, Leda. A Leda falou, gente. Ai, eu com minha cabeça de pudim aqui. Provador, o lugar que você vai na loja lá e você vai trocar provador. Então, os provadores, quando você vai em uma loja, tem que ter um provador acessível ali para atender a pessoa com deficiência. É obrigatório você ter isso lá nas lojas também, tá bom? Então, obrigada, Leda. Obrigada, Xavier, que respondeu aqui também. Samuel, Xavier, Oler, Daniel, Tesser. Vou acenar para todo mundo aqui. Ana 30, Angélica, Alexandre Toldo, Bueno Infra, Arque Márcio Quaresma, Leda Chaves Recomeçar, tá sempre por aí, né, Leda? E Vague Serafim, sintam-se todos saudados
saudados, acenados, tenham todos um bom dia e Drica Moraes. E é isso, gente. Fiquem com Deus até quarta-feira. Isso aí. Beijo pra vocês.